Josué capítulo 1. Quando se encontraram, diga amém, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso de número 2. O meu servo Moisés está morto. Está o quê? Preste atenção no texto que você está lendo, porque tem um ponto final, olha só. O meu servo Moisés está morto, ponto final. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Verso de número 5. Você nunca será derrotado, aleluia. Olha que lindo isso. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei, aleluia. Porém, presta bem atenção. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos seus antepassados. Verso de número 7 diz: seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Verso seguinte, olha que diz o verso 8: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Verso de número 9: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém, Jesus? Tome o seu assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus. E preste bastante atenção no que o Senhor vai falar conosco. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, deixa sua Bíblia aberta, para você acompanhar o que eu vou dizer aqui. O texto que nós lemos, o verso 2, ele fala algo muito tremendo. Ele fala sobre o final da vida de um líder e o começo da vida de um outro líder, né? O texto que nós lemos aqui, ele diz algo muito interessante: o meu servo Moisés morreu, ponto final. Acaba ali a história de Moisés. E nasce a história de um grande líder chamado o quê? Chamado o quê? Josué. Só que presta bem atenção que o Senhor já começa falando com Josué acerca de umas coisas que perseguia a vida de Moisés. O que é que perseguia a vida de Moisés? O medo. Você vai observar que o Senhor já vai dizendo assim para Josué: o negócio é o seguinte, entenda uma coisa, Moisés já foi embora. Interessante que Deus é assim, né? Acabou, Moisés já era. Em outras palavras, vocês estão chorando aí, Moisés está comigo. Em outras palavras, a obra tem que continuar, a obra não pode parar. Só que o Senhor fala para ele assim: olha, Josué, você precisa ser corajoso. E por que o Senhor fala de coragem com Josué? Porque aquilo que ele ia enfrentar era tão perigoso, pastora Marcela, quanto o que Moisés havia enfrentado. Então a história de Josué começa com um grande desafio. E é óbvio que Josué está com um certo tremor dentro da sua alma, porque ele convivia com um líder que ele era um exemplo. A Bíblia diz
no capítulo anterior, no livro, do livro de Josué, meu irmão, que Moisés, a Bíblia diz assim, que nunca houve um profeta como Moisés. Presta atenção, olha o que diz a Bíblia. Se você ler um capítulo anterior do texto, do contexto que nós lemos aqui, você vai ver que a Bíblia diz que nunca houve um profeta como Moisés. Um homem que chegou diante de Faraó e disse: se você não libertar o povo de Deus, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, antes mesmo de acontecer. E depois que ele abrir a boca, começa a acontecer. Mas por que é que Moisés ele tinha essa graça? Porque quem chamou ele era o dono da palavra. Quem chamou ele um dia disse para Moisés: Moisés, quando Moisés disse assim: Deus, mas como eu vou lá? O Senhor diz: diga que o eu sou te enviou. Sabe o que é isso, irmão? Você precisa ter a certeza de quem te chamou. Você precisa ter a convicção de quem te chamou. Se você é aquele perfil, irmão, que sempre está em cima do muro, está dentro de uma igreja, mas sempre está em cima do muro, meu irmão, você não vai para lugar nenhum. As pessoas que não crescem, que não desenvolvem dentro de uma igreja, irmão, são pessoas que elas nunca sabem quem elas são em Cristo Jesus. Elas nunca sabem. Não, mas é que Deus não usou nenhum vaso para falar para mim se o meu chamado é cantar, é louvar, é pregar. Meu irmão, não fique esperando Deus usar vaso nenhum. Chega dentro de uma igreja, já começa, sabe por onde? Limpando a igreja, lavando os banheiros da igreja. Chega dentro de uma igreja, sabe como? Dizendo para os obreiros: eu estou à disposição, quando vocês precisarem, me chame, para o que precisar. Sabe por quê? Quando você se envolve no corpo da igreja, você automaticamente vai identificar qual é o seu chamado. Só que é muito forte a história de Moisés, meu querido, porque ele foi um baita de um líder, um baita de um profeta, que Deus falava com ele, sabe como diz a Bíblia? Face a face. Olha que honra. Moisés, ele era o cara. Moisés, ele era o profeta. Se Moisés existisse nesse século, irmão, ia ser complicado, porque hoje a nação brasileira, ela é muito apegada em profecia, né? A nação brasileira não, os crentes da nação brasileira. Então, se Moisés existisse no Brasil, meu Deus do céu, a igreja de Moisés poderia ter 50 mil lugares e ia ter 50 mil membros. Por quê? Por causa do ministério profético na vida dele. Só que presta atenção, o fim da história de Moisés. Olha como que é o fim da história dele. É diferente do começo, pastor Tiago. Porque no começo da história de Moisés é assim, lá na sarça ardente, lembra lá no livro de Êxodo, acho que é capítulo 3 ou capítulo 4, não estou lembrando agora. Diante da sarça ardente, o Senhor diz o quê? Moisés, eu preciso que você desça lá no Egito, arranque o meu povo das garras de Faraó, e leva eles para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Se o Senhor está dizendo assim, ó, e leva eles, era para Moisés ir junto, não é verdade? Não tem como Moisés levar aquele povo para uma terra e não estar nessa terra. Sim ou não, igreja? Mas preste atenção, meu irmão, que Moisés ele começa o seu histórico do ide do Senhor. Só que, irmãos, no meio da caminhada, Moisés ele deixa as suas origens falar mais forte do que a chamada de Deus na vida dele. E é muito perigoso, irmão,
você ficar carregando as suas origens na sua chamada com Deus. Por quê? Olha para quem você era e olha para quem você é hoje. Como você era lá no mundo? Como você é hoje? Você lembra? Quem sabe você era como eu. Vou falar de mim para não falar de você. Eu não levava desaforo para casa, irmão. Não levava. Mas nunca no Brasil. No colégio, se alguém me irritava, irmão, eu ficava em silêncio. Quando a pessoa menos esperava, eu dava uma voadora na cabeça da pessoa. Verdade? Uma loucura, irmão. Sabe aquele come quieto? Era eu, ficava em silêncio. Você me incomodava aqui, eu ficava só te cozinhando com o olho. Quando você menos esperava, irmão, já ia uma de direita, pá, e já ia uma de esquerda, pá, e já ia uma voadora, tá. Eu lembro que eu era garota, eu comecei a fazer aula de Kung Fu escondida da minha mãe. Minha mãe não está no culto hoje, hein? Ela não está muito crente essa mulher não, viu? Brincadeira, estava hoje no casamento, estava uma loucura aqui no casamento da minha tia. Graças a Deus que casou, né? Estava velha já, irmão, não casava. Casou, menos uma solteira na igreja, é isso aí, glória a Deus. Voltando para a palavra, que eu já estou saindo da presença já aqui. Irmãos, eu lembro que lá no Caique do Morumbi, eu tinha uma vontade de fazer uma aula de luta. Você sabe por quê? Porque de vez eu brincava sempre no meio das molecadas, irmãos. E às vezes quando dava um quebra-pau lá, eu ficava meio que na desvantagem. Você está entendendo? Porque sempre tinha um que era melhor do que eu. E eu falava assim, não, eu tenho que aprender a lutar. Eu tenho que aprender a me defender, né? Aquela coisa toda. Aí um dia, um vizinho da minha mãe morava na rua de baixo. Ele foi muito tempo professor. E ele começou a ensinar eu e meus amigos a lutar. E eu gostei do negócio. Você está entendendo? Eu gostei do negócio. Aí ele falou assim, olha, tem um mestre ali no Caique do Morumbi, assim. Eu comecei a fazer escondido, irmão, a aula. Um dia, no fundo de casa, irmão, mapu, catiçal, não sei o que. Minha mãe, que é isso? E eu, bem assustada, eu e os meus amigos, irmãos, levando a tarefa para casa para fazer, né? Eu falei, eu estou fazendo aula. Tá fazendo aula do que, garota? Você sem fazer aula, você já não sei o que, está proibida. E foi lá, já falou com o professor, já cancelou minha aula. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei brava com ela, porque eu queria fazer aula para eu me defender. Você está entendendo? Me defender. Eu não queria apanhar de ninguém. Então as minhas origens, irmãos, era mais ou menos nesse nível. Não levar desaforo para casa. Você está entendendo? Me defender, mas não de acordo com a palavra. Me defender verbalmente. Me defender, irmãos, de forma agressiva. E tantas outras coisas mais. Só que quando eu vim para Jesus, eu comecei a ser confrontada pelo Senhor. Porque o Senhor começou a me ensinar na sua palavra que as minhas origens não podem fazer parte da minha chamada. Que as minhas origens eram totalmente o oposto daquilo que Deus tinha para mim. Então, irmão, eu começo a andar em círculo, porque eu não queria obedecer à voz de Deus. Eu começo a andar em círculos. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus falava comigo era diferente daquilo que eu aprendi na minha infância. E o Senhor me confrontava todos os dias, nos cultos. Às vezes eu vim no culto, irmão, saía do culto espancada pela palavra. Terça-feira eu trouxe uma palavra aqui, teve uma irmã que falou assim, pastora, eu saí revoltada daquela palavra de terça-feira. Eu falei, por quê? Porque Deus falou tanto comigo que eu fiquei, olha, comigo mesmo. Eu falei, entendi, já aconteceu isso comigo. Quantas vezes, irmãos, eu saí do culto indignada, não é que o pregador não, comigo mesmo. Chegar em casa, não poder me olhar no espelho.
sair constrangida do culto. E se não acontece isso com você, tem alguma coisa errada dentro do teu coração, viu? Quantas vezes eu ouvi uma palavra dentro da igreja, irmão, chegar em casa, sabe, se preparar para dormir, e quando foi escovar os dentes, não consegui nem olhar no espelho, de tanta raiva de mim mesmo. E qual que era a raiva? Por que é que eu não consigo mudar? Por que é que as minhas origens é mais forte do que a identidade de Deus em mim? E quantas vezes, irmãos, eu ir no monte, jejuar, orar e gritar lá: Deus, muda o meu coração. Mas no outro dia, irmão, se alguém me fizesse um desaforo, no outro dia, irmão, se alguém pisasse no meu calo, eu já, o que foi? Como é que é? Aí de repente eu lembrava das origens de novo, me entristecia. Eu falava: Deus, isso é mais forte do que eu. O que eu faço, Senhor? E o Senhor dizia: o que eu quero dizer para você nessa noite: para Josué nascer dentro de você, Moisés precisa morrer. Como assim, pastora? Moisés era um baita de um profeta, mas fez muitas coisas erradas. Segundo os estudiosos do Pentateuco, dizem que muitas coisas que Moisés fez impediu ele de entrar na terra prometida. Muitas coisas. Primeiro, vamos voltar atrás. Lembra quando estavam matando os filhos homens? A mãe de Moisés coloca ele dentro de um cesto, prepara toda uma estratégia para ele chegar no rio Nilo, diante da filha de Faraó, certo? O que é que diz o texto? A filha de Faraó se encanta com Moisés. Era uma estratégia da sua mãe. A mãe de Moisés fez todo um percurso para que Moisés caísse na mão da filha de Faraó, porque ela sabia que se caísse na mão da filha de Faraó, ele era tão lindo, irmão, que aquela mulher não ia mandar o seu pai matar ele, ela ia acolher Moisés. Então a mãe dele faz todo esse estudo. Acontece isso, a filha de Faraó acolhe Moisés. Ela diz: Miriam, segue o cesto. Aí chega lá, quando ela pegar o cesto, aí você fala de mim, fala que eu tô. Toda uma estratégia, irmão. Não vou entrar nesse contexto que é muito prolongado. Aí os egípcios acolhem Faraó, dá a melhor educação para Moisés, acolhe Moisés, dá a melhor educação para Moisés. Ele dorme na melhor cama, come as melhores comidas. Por quê? Porque Deus tinha um propósito com Moisés no Egito. Não foi em vão, não foi coincidência. E eu quero que essa palavra entre na tua mente, porque hoje você precisa mudar o seu coração. Você precisa. Porque o que eu mais ouço no escritório da igreja são pessoas dizendo assim: minha vida não vai para frente, porque as coisas não acontecem, porque não sei o que, não sei o que, porque não sei o que, não sei o que. E a Bíblia nos ensina tantas coisas, mas nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas, senão as coisas não vão acontecer. Deus tinha um propósito com Moisés no Egito, mas o que ele faz? Quando ele fica mais moço, ele vê um egípcio batendo em um israelita, ele vai lá e faz o quê? Mata o egípcio. Mata um egípcio. Você está entendendo? E ele precisa fugir do povo que havia acolhido ele. E ele foge por quê? Porque ele tem certeza que ele seria morto se ele soubesse, se ele fosse descoberto. Mas o que é que acontece lá na frente na vida de Moisés? Ele tem que voltar no Egito de novo, pastor Antônio. Ele teve que voltar no Egito de novo. Só que agora ele volta com medo. Ele volta com medo.
E o Deus que fala com ele lá na sarça ardente poderia ter escolhido qualquer outra pessoa. Mas por que não escolheu outra pessoa? Porque tinha que ser Moisés. Porque Deus já havia escolhido ele no ventre da mãe dele para estar dentro do Egito, evangelista Pascoal. Mas ele fugiu. Porque as origens dele eram mais fortes do propósito de Deus na vida daquele homem. Ele tem que voltar. E ele volta com medo. Como é que eu vou ir lá, Senhor? Em outras palavras, eu fugi daquele lugar. E Deus é assim, irmão. Quanto mais você fugir do propósito de Deus, maior será a sua caminhada para você refazer o caminho. Quanto mais tempo você resistir, quanto mais tempo você insistir em fugir, maior será a tua trajetória em retroceder. Mas que você vai voltar, você vai. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Se Deus falou que você vai ser ganhador de almas, e você não quer agora, meu irmão, nem que você tenha 90 anos, com bengala na mão, tremendo, mas Deus vai fazer você voltar ao caminho. Agora preste atenção, vou acelerar um pouquinho o negócio. Aí Moisés desce lá no Egito, faz tudo que Deus mandou, pastor Walter. Deus usa ele como profeta, pá, as pragas vai descer, vai acontecer isso, pá, acontece aquela coisa toda. Aí ele pega o povo, um povo difícil, irmão. Não é um povo fácil. E não existe povo fácil. O dia que alguém me disser, irmão, que existe um povo difícil, eu vou querer apacentar esse povo. Mas não existe. Não existe. Sabe por quê? Nós todos somos seres humanos falhos, cheios de defeito. Mas nós servimos um Deus que tem o poder de mudar sabe o quê? A personalidade do homem na terra. Ele tem. Você pode, irmão, ir em 400 mil psicólogo, psiquiatra. Eles vão até falar alguma coisa, mas você vai ver que parece que não vai encaixar. Mas quando Deus descer na tua vida, é diferente. É diferente. Aí escuta só. Moisés, irmãos, ele arranca o povo de lá do Egito. Um povo difícil. Moisés, ele acaba se estressando com aquele povo. Olha a natureza de novo de Moisés. Ele se irrita com aquele povo. Por quê? Porque o povo, ele não obedecia a voz de Deus. Então ele se irritava. Ele ficava bravo porque o povo entrava aqui e saía aqui. Ele falava, o povo parece que não entendia. Então ele ficava agitado. Deus mandava ele fazer algo, ele fazia e o povo não entendia, então ele ficava agitado. Deus mandava ele tocar na rocha, ele feria, pastor Tiago. Deus chamava, vem para o monte, Moisés. Revelou as tábuas das leis. Ele ficou um bom tempo lá no monte. Quando ele desceu, o povo achou que Moisés tinha morrido. Fizeram bezerro de ouro, estava adorando outros deuses. Ele desce do monte, ele olha para aquele povo, ele fica irritado, ele quebra as tábuas da lei e tantas outras coisas mais. Ele tem atitudes, irmãos, que ele não poderia ter. Sabe por quê? Se você não querer Jesus, eu não posso enfiar Jesus goela abaixo a você. Você sabia que é melhor você dar testemunho de crente do que falar de Jesus? É melhor você ter comportamento de um cristão do que falar, você quer Jesus, você tem que ir para a igreja, você tem que isso, você tem que aquilo. É melhor você ter um comportamento de um cristão. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que eles vão querer o Deus que você serve mais pelo teu comportamento do que pela tua fala.
Talvez você vai falar, pregar. E essas pessoas vão entrar aqui, vai sair aqui. Mas se você se comportar como um cristão, eles vão querer o Deus que você serve. Não tenha dúvida disso. E segundo alguns estudiosos do Pentateuco, pastor Walter, diz que Moisés não entrou na terra prometida por causa desses comportamentos. E a conversa que Deus teve com Moisés foi linda. Foi linda. Deus reconhece ele como profeta, reconhece ele como um homem de Deus, mas diz para ele: Moisés, aqui encerrou a tua caminhada, eu vou te levar. Deus faz Moisés olhar para a terra prometida. Imagina só, irmão, você sofrer com o povo, você ralar com o povo, e de repente o Senhor dizer assim para você: a bênção não é para você, a bênção é para o outro. Mas Senhor, eu discipulei esse povo. Mas Senhor, eu paguei um preço por essa alma, então, né? Não é para você. Presta atenção. Em Deuteronômio capítulo 34 fala da morte de Moisés. Na tua casa você lê. Ele mostra a terra prometida, mas ele disse: você não vai entrar. Vou levantar outro no seu lugar. E Deus levanta quem? Josué. Com origens diferentes de Moisés. Quem era Josué? O homem que andava grudado com Moisés, que observava tudo que Moisés fazia. Mas a Bíblia diz que ele era um soldado de estratégias. Ele era diferenciado. Ele não agia nas suas emoções. Ele não deixava as suas emoções falar mais alto do que o seu ministério profético. E eu venho como profeta de Deus para dizer para você hoje: se você quiser, meu irmão, realmente executar a chamada de Deus na sua vida, abre mão das suas origens. Se realmente você quer ser o levita que Deus falou que você vai ser, o profeta que Deus falou que você vai ser, a pastor, o missionário, o diácono, seja o que for, se Deus falou, vai acontecer. Mas se você quiser que esse chamado seja um chamado de excelência, abra mão das suas origens. Abra mão das suas origens. Tem gente, irmão, que dentro da casa ele é um militar, e dentro da igreja ele quer ser o obreiro militar também. A sua origem é ser fofoqueiro, e dentro da igreja ele é instrumento do diabo, ele quer ser fofoqueiro também. Nas suas origens, ele manda, ele faz, ele acontece. Eu domino a minha casa. Chega na igreja, as suas origens salta também. Tem que ser tudo do jeito dele. E Deus está dizendo hoje, em nome de Jesus, abra mão das suas origens. Abra mão. Elebaia, raça. Elebashuri calabaia, elebacamandore rácia. Tem alguma coisa boa nas suas origens? Olha para as suas origens. Tem alguma coisa boa aí? Por que é que você só carrega as coisas ruins? Por que é que só salta em você as coisas ruins das suas origens? Quem sabe as suas origens você não sabe tomar decisão. Quem sabe as suas origens é assim: você não tem voz ativa dentro dessa casa. Lá o homem não é o sacerdote, é a tua esposa que manda lá. A última palavra é dela.
Quem sabe as suas origens é assim. E está certo isso? Quem é o sacerdote da tua casa? É que veste saia, é? É que coloca o brinco? É que passa batom? É que usa salto? Eu vi uma coisa sexta-feira que é uma realidade. Eu vi sexta-feira uma palavra profética que é uma realidade. Qual é o Deus da nação brasileira? Uma mulher que quando ela foi descoberta, nem cabeça ela tinha. Uma mulher que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpa, tem pés, mas não anda. E enquanto essa mulher ser a senhora desse Brasil, não tem como Deus mudar a nação brasileira. E como que Deus vai mudar a nação brasileira? Quando você abrir a sua boca e deixar esse Jesus saltar dentro de você, mais do que as suas origens. Do que adianta, meu irmão, você ficar todos os dias dentro da igreja, mas a tua família não te reconhecer como um cristão, os teus vizinhos não te reconhecer como um cristão. Do que adianta, meu irmão, você carregar um ministério na tua vida e as pessoas não identificar esse ministério, porque as suas origens é mais forte do que o Deus que você serve. E é por isso que nós vemos pessoas escravizadas, amarradas, presas, acorrentadas espirituais. E é por isso que nós vemos pessoas dentro da igreja, irmão, que o ímpio vai prosperar e ele não prospera, porque ele carrega as suas origens. Ele carrega. Quem sabe você é igual Moisés. Através de você, Deus já curou, libertou, fez tanta coisa. Mas do que adianta fazer tanta coisa e chegar, irmão, olhar para a terra prometida e não poder entrar? Porque o bom é celebrar. Não é verdade, igreja? O bom é celebrar. Quando você conquista uma coisa, irmãos, outro dia, Sandra, né, Sandra? Olha a Sandra. Outro dia, eu achei que você estava aqui, eu confundi uma outra irmã com você, hein? A irmã é mais nova. Olha que Deus é lindo, hein? Receba. Isso aí veio, né, pastor Tiago? Em Guarulhos, deveria ter falado um pouquinho mais baixo. Uma mulher, né, Sandra? Sandra é testemunha, a obreira lá atrás, dentro do escritório, irmão, da igreja. Falou para mim assim: pastor, eu moro na casa do pai, acho que é, né, Sandra? Nem lembro mais. A casa do pai dela, é isso? Na casa do meu pai eu quero ter uma casa própria, mulher casada com filhos. Mas eu não consigo, meu pai me domina, meu pai não deixa, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Aí eu pensei, eu falei, a mulher é pobre, né? Eu falei, vai ver que depende financeiramente do pai. Eu falei, por que você não tem tua casa própria? Ela falou, não sei. Eu falei, você não tem possibilidade? Não, pastor, o meu lerite é alto. Eu falei, sério? Sim, meu lerite é alto. Eu falei, então você não sai da casa do teu pai, porque o teu pai te domina, você não consegue, e taratá. Ela falou, sim. Como é que está o teu casamento? Ai, pastor, eu comecei a falar, irmão, porque não adianta. Querido, não funciona esse negócio, você morar no fundo da casa do teu pai e da tua mãe. Não funciona. Casou? Se vira. Quer casar? Se vira. Compra uma casa. Você tem que ter a tua vida própria. Não existe isso. Quer casar com quem? Hã? Então se vira. Se vira nos... eu vou alugar uma casa. Irmão, se vira. Eu vejo muita gente querendo namorar, mas não tem nem trabalho para comprar um presente para namorada, meu irmão. Que isso? Pelo amor de Deus, né, pastora Marcela? Líder dos jovens.
Ai, pastora, eu quero, ai, que Deus prepara uma varoa para mim. Vai preparar uma varoa, meu irmão, você nem trabalha, né? Vai chegar o dia dos namorados, não vai poder nem pagar uma janta para a namorada, acabar de levar a namorada lá no Burger King, né? Lá não sei onde. Você está entendendo, meu irmão? No Jack Espetinho, aquela coisa toda, porque vai pegar o dinheiro do pai, daí o pai vai falar assim: ó, eu tenho só 10 reais para você. Vai comprar 2 espetinhos só, e olha lá que o espetinho tá caro, viu, irmão? Eu fui comer um espetinho na República Argentina, fui fazer um curso, eu e a missionária Charlene. Parei para comer um espetinho, irmão, eu comi 2 espetinhos com mandioca, rapidão, porque eu estava com a fome. Falei: Charlene, fica aí, minha filha, eu vou ali comer. Você não quer comer? Não quero comer. Falei: então tá, moço, faz espetinho de carne e um de coraçãozinho aí. O tiozinho, tá, comi. Falei: quanto que é ali? 20 reais. Falei: quê? Moço, tem ouro nessa carne? Falei: que é isso, Foz do Iguaçu? Então tá caro, tá para comer espetinho. Quer namorar? Vai trabalhar, meu filho. E não tem esse negócio de dividir a conta com a namorada, não. O homem tem que pagar a conta, tá? Aleluia, as irmãs dão glória. Olha aí. Pastora, vou pregar no sábado, vou pregar só para os jovens. Até me perdi na minha mensagem. Voltando lá em Josué. Não, em Moisés, né? Na Sandra! Obrigado, pastora. Aí, escuta só. Sandra, você nem para me ajudar, a pastora está aqui, ó. Aí, escuta só. Aí a mulher falou bem assim, eu falei: nossa, você tem lerite, porque uma coisa a pessoa não tem possibilidade, meu irmão. Outra coisa a pessoa tem um lerite bom e não... Aí ela pegou e começou, eu falei assim: ah, mas meu pai me domina, não sei o quê. Eu falei: até quando você vai ficar nesse jugo? Até quando? Falei: você quer comprar uma casa? Ela falou: eu quero, pastora. Quer mesmo? Então peraí. Quer mesmo? Quero. Porque quando a pessoa quer ajuda, irmão, eu estendo a mão mesmo. Agora não vem com essa cara, né, de ó céus, ó terra, cara, coitadinho, e não quer mudança, que olha, pra mim não rola não. Eu sou igual Jesus Cristo, né? Quer mudança? Beleza. Não quer? Vira as costas, continua minha caminhada, tem muita coisa para fazer. Aí escuta só. Liguei para Sandra. Falei: eu conheço uma corretora boa. A mulher vai se virar nos 30, vai achar uma casa para você. Ô Sandra, dentro de dó, irmão, se aquela mulher tivesse mentido para mim, ela ia se ferrar ali. Falei: Sandra, tô com a irmã fulana de tal aqui. Ela é lá da igreja Bola de Neve. Eu tô com a irmã fulana de tal aqui, e ela precisa de uma casa. Assim, eu quero que você atenda ela, consiga uma casa para ela. Que eu vou fazer agora uma oração aqui, desligando ela aqui algo no mundo espiritual. Só que eu preciso da tua ajuda também. Aí a Sandra: deixa comigo, pastora. Doidinha para vender, ganhar comissão, né, meu irmão? Aleluia. Aquilo ali é lisa. Aí eu falei assim para irmã. Eu falei: irmã, então tá. Aqui está o contato da Sandra. Vamos orar aqui. Fizemos uma oração, um ato profético e tal. Eu olhei para dentro do olho dela e falei assim: olha, a partir de hoje, toma posse da tua casa. E ela começou a chorar. Irmão, essa semana agora que passou, né, Sandra? A Sandra falou assim: pastora, vou te fazer uma ligação de vídeo, porque a irmã fulana de tal vai entrar hoje na casa própria dela. Eu falei: Jesus! Aí a Sandra faz a ligação de vídeo, né, Sandra? E o sorriso da mulher, irmão. E o marido, acho que estava mais feliz do que ela, o marido, porque ninguém merece, né, irmão? Misericórdia, está debaixo de um jugo desse, né? E sabe por que Deus fez isso na vida dela? Porque ela entendeu o propósito de Deus. E sabe por que, quem sabe, você só fica andando em círculo? Porque você não entende. Sabe por que você vai e volta no mesmo processo? Você não entende. Você está igual aquela mensagem que eu preguei algum tempo atrás, em cima do muro. Para tomar uma decisão, precisa de ajuda de alguém. Você está entendendo? Para tomar uma decisão, tem que ouvir alguém. E tem coisas, irmão, que você não precisa nem ouvir ninguém. Tem coisas que é você que precisa se posicionar. E sabe o que Deus está falando aqui hoje? As suas origens precisam morrer.
para Josué aparecer dentro de você. Deus quer levantar você nessa noite, como Josué, sem medo, com coragem, cheio de estratégias, para avançar. Olha o que Deus disse para Josué: assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. Dói o coração, irmãos. Eu amo a história de Moisés. Toda vez que eu leio a história de Moisés, eu choro no final da história. Por mais que eu sei que a terra prometida lá do céu é melhor do que a terra prometida aqui da terra, mas eu me coloco na condição de Moisés e eu sei o quanto é difícil você conduzir um povo. Sabe o que mais machuca um pastor? É você discipular uma ovelha e de repente essa ovelha dizer assim para você: pastor, eu vou congregar em outro lugar. Isso arrebenta um pastor. Mas a gente tem que abençoar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai. A gente tem que abençoar, né, irmão? Às vezes você vai lá, tira os carrapichos, sabe? Cuida. Aí quando você fala assim: agora vai trabalhar de obreiro, vai cantar, vai fazer a obra, vai. Aí ele se empolga. Aí o zóio gordo lá do outro lado tá olhando a tua ovelha. Aí fala assim: como eu queria uma ovelha dessa para mim. Aí vai lá e chaveca a tua ovelha e de repente a tua ovelha fala assim: pastor, eu quero a bênção. Teu coração, irmão, arrebenta. Então eu me coloco na condição de Moisés, né, pastor Tiago? Eu me coloco na condição de Moisés, irmãos. Imagina, o Senhor fala assim para ele: olha, depois você lê na tua casa, olha a terra prometida, você não vai entrar lá, eu vou te levar. Então nessa noite, sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu tenho uma terra prometida para você. Sabe o que é essa terra prometida? É o seu ministério. Sabe o que é essa terra prometida? É a sua chamada. Mas o Senhor está dizendo hoje, ó: mas renuncia o quê? As suas origens. Porque as suas origens estão atraindo para o seu ministério maldições, coisas que estão estragando a sua chamada. Tem muitas pessoas, irmãos, que ele é cantor, ele é levita, ele é uma bênção na igreja, e de repente as suas origens puxam ele para a prostituição. As suas origens puxam ele para a cocaína. As suas origens puxam ele para um monte de coisa. E estraga tudo o que ele construiu em anos. Então Deus está dizendo assim para nós, nessa noite: as suas origens precisam morrer, para que Ele te levante como um soldado nessa terra. As suas origens precisam morrer. Observa bem que Moisés não precisaria ter voltado lá no Egito se ele não tivesse matado aquele egípcio. Deus poderia ter levantado ele dentro do Egito, como fez com quem? Quem? José. Isso aí, a menininha falou. José. Deus poderia ter levantado ele lá dentro, mas a origem dele fez com que ele fugisse. E aqui eu finalizo essa mensagem dizendo que tem muitas pessoas fugindo do ciclo de Deus por causa das suas origens. Aí sabe o que vai acontecer? As suas
origens, isso aqui é forte, tá? Só não vou muito profundo nessa parte aqui, porque daí a gente é uma outra mensagem. As suas origens vai fazer você voltar para o propósito de Deus de uma forma diferente. É a famosa frase: se não vem pelo amor, vem pela dor. Eu estou toda arrepiada aqui, irmão. Você acha que eu queria pregar essa palavra? Claro que não. Depois, para mim é uma guerra depois, irmãos. Mas o Senhor está dizendo: as suas próprias origens vai fazer você voltar para o propósito. Eu ouvi isso ontem de alguém. A esposa de um irmão que nos acolheu ontem com um pouso. Dani estava lá na Vanessa. Conversamos até, acho que, sei lá, 2, 3 horas da manhã, nem sei. O marido se converteu, era um baita de um traficante, barra pesada, uma coisa tenebrosa, meu testemunho tremendo. Ele se converte. Depois de 10 anos, não sei. Uns 10 anos, Dani, não sei quanto tempo. Que ele fora do crime, irmão, convertido. Mas, mesmo ele na presença de Deus, as origens dele às vezes queria saltar dentro dele. Mas não para o tráfico, para as drogas, mas da personalidade. Já diz que as origens dele, de raiva, de ódio, daquela coisa, queria soltar dentro dele, irmãos. Ele conflitava com a esposa, e não era por falta de acompanhamento, aquela coisa toda, não era por falta de falar, quantas vezes conversar, orar, ungir, abençoar a casa, né? Mas sempre as origens dele saltava, não do tráfico, que ele já tinha sido liberto disso, mas da personalidade. Aí sabe o que aconteceu? Um dia chega um mandato de prisão e ele fica desesperado. Como assim? Um negócio de não sei quantos anos atrás aparece do nada. E ele tinha que se apresentar para a polícia. Se apresentou, está detido já faz 1 ano. Aí lá dentro da cadeia, Deus moeu ele, fez ele valorizar e honrar a sua esposa. Lá dentro da cadeia, Deus amassou ele, está amassando. E ontem a esposa dele falou para mim: pastor, eu morro de saudade dele. O Davi, eu pego o Davi chorando nos cantos da casa, aquilo cortou meu coração. Porque eles falam para o menininho pequenininho que o pai não está preso, que o pai está trabalhando. E diz que esses dias o garotinho falou assim: mamãe, por que o patrão do papai não demite ele? Fala para o patrão do papai mandar ele embora para ele vir para casa. Imagina isso, pastor. O papai não vem por quê? Porque ele precisa de dinheiro, então ele vai vir com bolsos com muita grana, né, mamãe? E ela falou assim: pastor, isso me arrebenta. Mas a minha oração de todos os dias é que Deus só tire ele de lá quando ele estiver totalmente moldado. E pastora, você tem que ver, totalmente diferente comigo. Precisou, irmão, e dentro de uma cadeia? Não precisaria, mas as origens fez ele retroceder. As origens fez um juiz buscar algo que estava oculto. As origens jogou ele dentro de uma cadeia, para ele entender que aceitar a Jesus não é só levantar uma mão, é uma mudança de vida de dentro para fora. E Deus quer quebrar maldições aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele deu essa palavra, e que se você entrou aqui dentro, é porque Deus quer quebrar essas origens em você.
Deus quer te fazer um novo homem e uma nova mulher. Deus, Ele quer que você decida o que você quer da sua vida. Quer servir a Deus? Abrace o chamado do Senhor. Abrace as origens de Deus, que não é fácil, irmão, ter mansidão. Abraçar as origens de Jesus é apanhando uma cara e dar outra para bater, irmão. Loucura. Abraçar as origens de Jesus é quando você foi injustiçado e alguém foi em defesa de você, como fez Pedro. Cortou a orelha do soldado que queria prender a Jesus. E Jesus disse: por que você fez isso, Pedro? Você está impedindo o cumprimento da palavra de Deus. Foi lá e colou a orelha do soldado. Abraçar as origens de Jesus é difícil, mas você não tenha dúvida, você abraçando as origens de Jesus, as suas origens serão quebradas. Porque as suas origens só te traz opressão, depressão, escravidão. As suas origens só atrai coisas ruins. E eu quero hoje orar e quebrar isso em nossas vidas. E eu quero fazer uma oração junto com você, para que as origens do Senhor venham saltar dentro de nós. E quando é que ela começa a saltar, pastora? Vai começar daqui a pouco, tá? Daqui a pouquinho. Sabe quando? Você vai sair pelaquela porta, uma irmã vai fazer uma brincadeira besta com você. Você vai olhar para ela com a vontade de dar uma voadora nela, mas você vai pensar assim: não, essa origem está caindo por terra hoje, já, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, você vai sair aqui do estacionamento, quem sabe uma criança riscou o teu carro, você vai dizer: oh, demônio. Não, é abençoado, né? Não, isso faz parte da minha origem antiga. Uma palavra falou comigo. Sabe quando você entende a mudança? Quando as suas origens começam a saltar e você repreende ela, e você refaz o caminho com as origens de Cristo. Aí as coisas começam a mudar dentro de você. Você vai ver que tudo aquilo que está travado será destravado. Você vai ver que até documentos que estão amarrados serão, irmãos, desamarrados. Você vai ver que causa na justiça vai ser assinada. Você vai ver que bênçãos que estão retidas no mundo espiritual há anos vai começar a descer sobre a sua vida, quando você renunciar às suas origens. Se coloque em pé. Coloca a mão no seu peito. Feche os seus olhos. Consegue? Acho que é. Pergunta para as meninas aí. Quer matar o grupo de louvor? Pedir um hino que eles não sabem. Eles ficam tudo nervosos. Feche os seus olhos. Coloca a mão no seu peito. Você acha que era difícil para Moisés abandonar as origens dele? Claro que não. Eu também sei que para mim e para você também não é fácil abandonar as nossas origens. Mas o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. E eu quero agora que você vai conversando com Jesus acerca das tuas origens. E sabe por que o Senhor está palestrando desse jeito aqui nessa noite? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele precisa te levantar na terra. Ele quer que através de você maldições sejam quebradas. Ele quer que através de você grilhões sejam quebrados na sua geração. Através de você Ele quer alcançar os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe. Através de você, Deus não quer levantar só você, Deus quer levantar também os seus.
Ele quer alcançar a sua geração. Então eu quero te dar alguns minutos para você apresentar a Deus as suas origens. Não, mas Deus me conhece, pastora. Não, mas eu quero que você fale com Ele acerca das suas origens. Fala com Ele o que é que você precisa mudar. Fala. Enquanto isso, o grupo de louvor vai louvar uma canção. Logo Jesus vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. O Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres. É verdade, Jesus. Era mesmo filho de Deus. Morreu numa cruz, mas ressuscitou. E Ele está vivo, vivo. Mas quando fez sua promessa que viria nos buscar, e eu aguardo, eu sou com pressa. Quero ir para o meu lar. Sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada. Volta logo, Jesus. Vem me levar pra casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus. Tenho saudade de casa. O céu é o meu lar. O céu é minha morada. Sabe por que eu pedi para eles cantar essa canção? Porque Jesus está às portas. O Senhor está nos preparando para nos levar. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver que o Senhor está preparando a nossa alma, o nosso coração. Você pode perceber que Deus está sacudindo a igreja. Por quê? Porque tem muita gente nas suas orações dizendo: Maranata, Maranata. Tem muitas pessoas dizendo assim: Deus, eu não aguento mais. Tem muita gente, irmãos, que já não estão mais suportando. Pessoas que perderam os seus pais, a sua mãe para esse vírus. Crianças que estão perdendo, sendo órfãos de pai e de mãe, perdendo seus pais para esse vírus. Há muita dor na terra, há muito gemido na terra, há muita gente dizendo: Maranata, Senhor. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu estou voltando. Renuncia às suas origens.
renuncia. Existe uma promessa de um avivamento muito grande. Há uma promessa, ainda não chegou. Sabe por quê? Há muita gente como nós ainda atraindo as nossas origens para as nossas chamadas. E o Senhor está dizendo: renuncia, renuncia. Eu quero vir buscar sim uma igreja, mas uma igreja sem origens, sem as suas origens. Eu quero usar sim, mas renuncia às suas origens, porque senão lá na frente as suas origens vai te matar. Senão lá na frente as suas origens não vai deixar você entrar na terra prometida. Senão lá na frente as suas origens vai te derrubar, vai fazer você cair, vai fazer você retroceder. E nessa noite Deus está dizendo: renuncie às suas origens, renuncie às suas origens. Renuncia. Levanta a sua mão que eu quero fazer uma oração. Só você que entendeu essa palavra. Deus está te dando uma oportunidade hoje de você quebrar uma maldição na tua vida. Nós vamos fazer uma oração aqui. E se você quiser realmente uma mudança, hoje é a oportunidade. Hoje, não é amanhã. Você que está me assistindo aí na sua casa, você que está me ouvindo pelo rádio, hoje é a sua oportunidade. Você vai dizer aí no seu coração, você vai dizer: Deus, eu renuncio hoje às minhas origens. Você aí no teu banco mesmo vai falar: Deus, eu não quero mais isso para mim, Senhor. Eu não quero mais carregar essas origens, Pai, comigo, porque me machuca. Você vai dizer aí no seu banco aí, vai falar: Deus, eu não aceito mais, porque as minhas origens me escravizam. As minhas origens me afastam de pessoas que eu amo. As minhas origens estão destruindo o meu casamento. Eu não quero mais isso na minha vida, Senhor. Você vai falar aí no teu banco: eu não quero mais. Eu desligo isso no mundo espiritual, Senhor. Eu desligo as minhas origens, Senhor. E eu quero, Pai, as suas origens na minha vida. Eu quero, Pai, ser atraído pelas suas origens. Senhor, olha para esta igreja, Pai, nessa noite. Olha para o coração daquele que está fazendo uma oração sincera, Senhor. Sonda o coração da tua igreja, Senhor, nessa noite. Tem mulheres que não são felizes no casamento porque carregam as origens dos seus pais. Tem mulheres que não conseguem amar. Tem homens que não conseguem ser felizes porque carregam origens. Mas nessa noite, Deus, quebra essas origens. Xerebassuri calabara comidarácia, Deus. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe que essa palavra foi revelada, não foi tirada de lugar nenhum. Essa palavra foi o Senhor que me deu ali naquele banco. Há minutos atrás eu estava sentado ali, o Senhor dizia que precisa ser quebrado as origens. Em nome de Jesus, vai quebrando as origens, Senhor. Vai quebrando as origens, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Origens que vieram dos nossos pais, origens que vieram dos nossos avós, origens que vieram dos antepassados, Deus. Quebra, Pai, nessa noite. Quebra, Pai. Quebra, Jesus. Quebra, Espírito Santo. Quebra, Jesus. Quebra, Senhor. Quebra, Senhor, nas nossas vidas toda essa maldição. Vai quebrando, Jesus. Envia, Pai, os seus anjos de guerra com espada
Vai desembanhando nessa noite e começa a pelejar, Senhor. Começa a guerrear, começa a guerrear, começa a cortar, Pai, as amarras do adversário. Corta, Senhor. Corta, Pai, essas correntes que prendem essas pessoas dessas origens. Deus, meu Deus, o que é isso, Jesus? Eleva camandore calabaia, xereba camanturia quelebácia, recamanduria quelebaia, eleva chome de candaraia, elebácia. Envia, Pai, os seus anjos aqui nessa noite e começa, Pai, a quebrar essas origens. Quebra, Senhor, quebra, Jesus, quebra, Jesus, quebra, Senhor. Elabassuri calabaia, elebácia. E você aí no seu banco, e você aí na sua casa, vai dizendo: Deus, eu não aceito isso. Eu quero ser uma pessoa nova, nova em Cristo Jesus, personalidade nova. Ei, em nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele quer buscar uma igreja lavada e remida. Ele quer buscar uma igreja lavada e remida. Uma igreja purificada. Em nome de Jesus. Para finalizar, coloca a mão sobre a sua cabeça. Você quer ser liberto das suas origens? Quer mesmo? Então você vai falar assim: Deus, mais forte, diga: Deus, nessa noite eu entendi o que o Senhor falou comigo. Então, em nome de Jesus, eu desligo a minha alma das minhas origens. Quebra, Senhor, toda maldição que envolve a minha vida, que envolve a minha história. Eu quero, em nome de Jesus, a partir de hoje, ser parecido contigo, Jesus. Não quero ser parecido. Não quero ser parecido com as minhas origens, mas eu quero ser parecido contigo, Espírito Santo. Em nome de Jesus, visita minha alma, visita minha alma e quebra da minha vida toda maldição herdada da minha geração, em o nome do Pai, em o nome do Pai, em o nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Isso. Aplaude e glorifica ao Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim, e um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Em nome de Jesus. Eu estou sentindo muita ânsia de vômito, tá, irmão? Eu sei que algo está sendo quebrado aqui nessa noite. As intercessoras que se virem depois, viu? A última oração, coloca a mão sobre a sua cabeça. Em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração aqui, tá? E você só diga amém, tá? Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo a cabeça dessas pessoas que estão aqui nessa noite. As pessoas que estão nos ouvindo, eu abençoo a cabeça deles. As pessoas que estão nos assistindo, Senhor,
eu abençoo a cabeça deles, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus? Tem alguém hoje que ouviu essa palavra e quer decidir hoje a voltar para Jesus? Tem alguém? Pastor, eu ouvi essa palavra, eu estou afastado da igreja, mas essa palavra falou comigo, eu preciso voltar para Jesus. Ou quem sabe você está afastado da igreja ou nunca aceitou a Jesus, mas quer decidir hoje. Cadê você? Tem alguém que nós vamos orar pela sua vida e depois nós já vamos finalizar o culto dessa noite. Tem alguém essa noite? Não tem? Então eu quero abençoar a sua vida. Quero abençoar a sua... Aonde? Traz aqui então, traz a pessoa aqui. Se está aceitando a Jesus, traz aqui. Tem mais alguém nessa noite que quer tomar uma decisão? Tá de muleta? Então coloca a mão aí que nós vamos orar daqui mesmo. Jesus, tá vindo? Eita Jesus. Isso. Que coisa linda, Jesus. Mais alguém quer decidir hoje? Pastor, eu ouvi essa palavra. Deus falou comigo. Mais alguém quer decidir hoje? Eita Jesus. Vamos orar então. Amém. Que coisa linda. Tremendo, né? Deus é lindo, irmãos. Se você não ouviu, eu vou repetir de novo. Repete a senhora que fica mais bonitinha. Eu renuncio toda a maldição que tem tentado contra a minha vida, que tem me feito tropeçar e voltar atrás. Eu nunca mais quero voltar atrás. Eu renuncio tudo em nome de Jesus. Coisa linda. Ela basura e calabaia. Coisa linda. Ela disse que estava meio lá, meio cá. E hoje o nosso ônibus, foi a primeira viagem que nosso ônibus fez. Coloquei ela no grupo. É a primeira alma do ônibus, né? Colocamos ela no grupo, irmãos. Liguei para ela, falei, aonde será que é que eu pego a senhora aí? Ela falou, perto do corpo de bombeiro. Falei, então vai passar aí o ônibus aí. Deus é lindo, né? Vamos orar pela vida dela. Jesus, obrigado, Senhor. Se meu coração está alegre, imagina o seu aí no céu. Aqui, a cultura, Pai, não é fazer muita festa, mas a Bíblia diz que a cultura do céu é diferente. Tem festa no céu, quando um pecador se arrepende. Obrigado, Senhor, porque eu sei que os anjos aí estão todos felizes. Cobre essa senhora com o teu sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés. E que o Senhor visite a casa dela, o lar dela. Quando ela entrar dentro da casa dela, que correntes sejam quebradas, que muralhas caiam por terra, e que o nome de Jesus venha a ser glorificado, Senhor. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir a Deus por essa alma. Glória a Deus.
glória a Deus. Deus abençoe.